Eu tinha 71 anos quando meu oftalmologista me mostrou as imagens do meu exame de tomografia de coerência óptica e disse palavras que jamais esquecerei. Você tem degeneração macular seca, em estágio intermediário, múltiplos depósitos de drusas em ambos os olhos. E então, a parte que fez meu estômago despencar. Há uma chance de 40 a 50% de que isso progrida para DMAI úmida dentro de 5 anos. Se isso acontecer, você precisará de injeções no olho a cada 4 a 8 semanas, possivelmente pelo resto da sua vida. Eu saí daquele consultório atordoada. Não parava de pensar na minha amiga Ana. Ela tinha DMAI úmida. Eu a tinha visto passar por aquelas injeções. A ansiedade antes de cada consulta, o desconforto durante, os custos se acumulando mês após mês. Ela me disse uma vez que a pior parte não era a agulha, era a sensação de impotência. Sua independência escorrendo lentamente, a cada letra borrada no teste de visão. Naquele dia, eu decidi que não ia simplesmente sentar e esperar minha DMAI seca se tornar úmida. Eu ia encontrar uma maneira de impedi-la. O que eu descobri mudou tudo. Um estudo da Faculdade de Medicina de Harvard que acompanhou 35 mil mulheres por mais de uma década. Uma intervenção alimentar específica que reduziu o risco de progressão para DMAE avançada em 46%. Não um suplemento, não uma medicação, um alimento, um que custa menos de R$10 em qualquer sacolão. 12 meses depois, meu oftalmologista olhou para meu último exame de tomografia de coerência óptica e disse algo que raramente diz. Suas drusas não cresceram. Algumas delas até parecem menores. Seja o que for que você esteja fazendo, continue fazendo. Você é um dos poucos pacientes em que vi a DMAI seca estabilizar assim. Se você tem degeneração macular seca agora e está apavorado que ela progrida para DMAI úmida, esta informação pode salvar sua visão e, muito possivelmente, salvá-lo de anos de injeções. Deixe-me contar o que eu aprendi e, mais importante, o que eu fiz. Aqui está o que quase ninguém te conta sobre DMAI seca. O sistema médico a trata como um jogo de espera. Você recebe o diagnóstico. Seu médico agenda consultas de acompanhamento a cada 6 a 12 meses. Você observa e espera, até que um dia, aqueles depósitos de drusas decidem que já chega de serem secos, o fluido começa a vazar. Os vasos sanguíneos começam a crescer onde não deveriam e, de repente, você está na categoria de DMAI úmida, a categoria que requer intervenção urgente, injeções, despesas, ansiedade. Mas aqui está a parte que me deixa frustrada. Essa progressão não é inevitável, não é aleatória. E absolutamente não é algo que você tem que aceitar passivamente. A pesquisa é clara como cristal. O que você come tem um impacto direto e mensurável sobre se sua DMAI seca permanece seca ou progride para úmida. Mas a maioria dos oftalmologistas não fala sobre isso. Não porque estão escondendo informações, mas porque nutrição não faz parte do treinamento deles. Eles são treinados para monitorar e intervir quando as coisas pioram. Não para impedir que as coisas piorem em primeiro lugar. Então, deixe-me preencher essa lacuna, porque a ciência sobre isso não é nova, não é controversa e é chocantemente específica. Em 2021, pesquisadores da Faculdade de Medicina de Harvard publicaram resultados no Jornal Americano de Nutrição Clínica. Eles acompanharam 35 mil mulheres por mais de uma década. Eles rastrearam suas dietas meticulosamente e rastrearam a saúde ocular delas com a mesma atenção. O que eles descobriram foi notável.
Mulheres que consumiram as maiores quantidades de dois nutrientes específicos tiveram um risco 46% menor de desenvolver degeneração macular relacionada à idade avançada em comparação com mulheres que consumiram as menores quantidades. 46%. Não uma pequena melhoria incremental. Quase metade do risco eliminado apenas com a dieta. Esses dois nutrientes, luteína e zeaxantina, antioxidantes carotenoides que se concentram especificamente na mácula, a parte exata da sua retina que a DMAE destrói. Agora, antes que você pense que isso significa que você deve correr para comprar suplementos de luteína, espere, porque aqui é onde a história fica interessante. E aqui é onde eu cometi meu maior erro inicialmente. Quando eu descobri esse estudo de Harvard, eu fiz exatamente o que a maioria das pessoas faz. Eu fui à farmácia e comprei um frasco de suplementos de luteína e zeaxantina, 10 miligramas de luteína, 2 miligramas de zeaxantina, a fórmula padrão AREDS 2 que toda empresa de suplementos vende. Eu os tomei religiosamente por 3 meses, todas as manhãs com o café da manhã. E quando voltei para meu próximo exame de tomografia de coerência óptica, meu oftalmologista disse as palavras que ninguém com D mais seca quer ouvir. As drusas cresceram ligeiramente. Vamos movê-lo do estágio intermediário para o estágio intermediário avançado. Precisamos monitorá-lo mais de perto agora. Eu fiquei arrasada. Eu tinha feito tudo certo, ou, pelo menos, era o que eu pensava. Foi então que eu tropecei em algo que mudou toda a minha abordagem. Um estudo da Universidade Tufts, comparando a biodisponibilidade da luteína de suplementos versus luteína de alimentos. Os pesquisadores queriam saber qual fonte realmente chegava à sua corrente sanguínea e, mais importante, ao seu tecido retiniano. Os resultados foram impressionantes. A luteína de uma fonte alimentar específica foi absorvida a uma taxa 500% maior do que a luteína de vegetais crus e, preste atenção, foi absorvida a uma taxa 300 a 400% maior do que os suplementos de luteína isolados. 500%. Isso significa que, para cada miligrama de luteína que você obtém desse alimento, seu corpo realmente a usa. Ela atravessa a barreira hematorretiniana. Ela se acumula em sua mácula onde precisa estar. Ao contrário dos suplementos, onde a maior parte apenas passa pelo seu sistema digestivo sem ser usada. O alimento? Couve manteiga cozida, quando cozida e consumida com uma fonte de gordura saudável. Agora, eu sei o que você está pensando. Couve cozida? É só isso? Esse é o segredo? Parece quase simples demais, mas fique comigo, porque a ciência por trás de por que isso funciona é fascinante. E entendê-la ajudará você a realmente usar essa informação corretamente, em vez de cometer os erros que eu cometi. Aqui está o que acontece dentro do seu olho quando você tem D mais seca. Seu epitélio pigmentar da retina, a camada de células que suporta seus fotorreceptores, começa a se decompor. Os produtos residuais se acumulam. Esses produtos residuais formam aqueles depósitos de drusas que aparecem no seu exame de tomografia de coerência óptica. Com o tempo, esses depósitos interferem no fluxo de nutrientes para seus fotorreceptores. Sua mácula começa a degenerar. Lentamente no início, depois mais rápido. Em algumas pessoas, essa degeneração permanece seca. As drusas crescem, a visão diminui, mas é um declínio lento e constante. Em outras pessoas, o corpo tenta corrigir o problema cultivando novos vasos sanguíneos. Só que esses vasos sanguíneos são frágeis. Eles vazam, eles sangram. E de repente você tem DMAE úmida, a forma mais agressiva,
a forma que pode roubar sua visão central em meses em vez de anos. O que determina qual caminho você seguirá? Existem vários fatores envolvidos. A genética, claro, tem um papel. Fumar é um fator de risco enorme. Mas um dos maiores fatores controláveis é o estresse oxidativo crônico e a inflamação no tecido da retina. Sua mácula está sob ataque constante. Todo santo dia, a luz atinge sua retina e gera espécies reativas de oxigênio, radicais livres. Esses radicais livres danificam as estruturas celulares, as proteínas, os lipídios, o DNA. Seu corpo tem sistemas de defesa antioxidantes para neutralizar esses radicais livres. Mas depois dos 60 anos, esses sistemas de defesa começam a falhar. A produção de glutationa, seu antioxidante mais importante, cai em 40%. Os níveis de superóxido dismutase diminuem. Sua mácula se torna vulnerável. É aí que a luteína e a zeaxantina entram em cena. Elas não são apenas antioxidantes genéricos. Elas são antioxidantes maculares. Elas se concentram fisicamente na fóvea, o centro da sua mácula, em níveis centenas de vezes maiores do que na sua corrente sanguínea. Elas ficam bem ali na camada de fotorreceptores, agindo como um escudo, absorvendo a luz azul de alta energia antes que ela possa danificar suas células, neutralizando os radicais livres antes que eles possam desencadear inflamação, protegendo as estruturas delicadas que mantêm sua visão central nítida. Mas aqui está a parte crítica que a maioria das pessoas ignora. Seu corpo não consegue produzir luteína ou zeaxantina. Você precisa obtê-las através da alimentação. E depois dos 60 anos, sua capacidade de absorvê-las dos alimentos diminui significativamente. Algumas estimativas mostram que a absorção cai de 70% a 80%. Então você está enfrentando um problema duplo. Sua mácula precisa de mais proteção antioxidante do que nunca, porque seus sistemas de defesa internos estão falhando. Mas sua capacidade de absorver antioxidantes da sua dieta também está falhando. Você está em déficit, e esse déficit cresce a cada ano. A menos que você corrija o problema de absorção, é aqui que a couve-manteiga cozida se torna um divisor de águas. E é isso que o estudo da Universidade Tufts revelou. Quando você cozinha vegetais de folhas verdes escuras, você quebra as paredes celulares. Isso libera a luteína da matriz da planta. Quando você adiciona uma gordura saudável, como azeite de oliva, você cria uma emulsão. A luteína é solúvel em gordura. Ela precisa se ligar às moléculas de gordura no seu trato digestivo para ser absorvida. Os vegetais crus não fornecem isso. Os suplementos de luteína não fornecem isso. Mas couve e manteiga cozida com azeite de oliva? Essa combinação cria o sistema de entrega perfeito. Uma xícara de couve e manteiga cozida contém 63 miligramas de luteína. Compare isso com o espinafre, que tem cerca de 12 miligramas por xícara quando cozido, ou o kale, que tem cerca de 39 miligramas. A couve-manteiga é a campeã da luteína. E quando você a prepara corretamente, seu corpo pode realmente usar essa luteína. Eu mudei toda a minha abordagem depois de aprender isso. Parei com os suplementos. Comecei a comer uma xícara de couve-manteiga cozida todas as noites. Eu a refogava em 2 colheres de sopa de azeite extra virgem com alho. Às vezes, adicionava umas gotinhas de limão para dar sabor. A refeição inteira levava 10 minutos para preparar. Eu não mudei mais nada na minha dieta inicialmente. Apenas adicionei essa uma coisa, uma xícara de couve-manteiga, todas as noites, por 8 semanas. Quando voltei para meu próximo exame de tomografia de coerência óptica, meu oftalmologista ficou visivelmente surpreso.
Ele mostrou meus exames anteriores na tela. Depois, o novo. Ele apontou para vários dos maiores depósitos de drusas. Estes pararam de crescer, ele disse. E olhe para esta área aqui. Essas drusas menores parecem estar se resolvendo. Eu nunca vi isso antes no seu caso. Ele me perguntou o que eu estava fazendo de diferente. Quando contei a ele sobre a couve-manteiga, ele fez uma pausa. Então ele disse algo que eu apreciei. Ele disse: eu não sei o suficiente sobre nutrição para comentar sobre o mecanismo, mas o que quer que esteja acontecendo, as imagens não mentem. Sua mácula parece melhor do que estava há 8 semanas. Continue fazendo o que você está fazendo. Isso foi há 18 meses. Eu fiz mais 3 exames de tomografia de coerência óptica desde então. Cada um mostrou estabilidade ou ligeira melhora. Minhas drusas não cresceram. Minhas medidas de espessura da retina permaneceram estáveis. Minha acuidade visual realmente melhorou ligeiramente. Eu fui de 20/40 no meu melhor olho para 20/30. O mais importante é que eu não progredi para DMAE úmida. E, de acordo com as estatísticas, estou na categoria de maior risco de progressão. Degeneração macular seca em estágio intermediário, ambos os olhos afetados. Mais de 70 anos, eu deveria ser uma das pessoas que se converte para DMAE úmida dentro de 5 anos. Mas eu não estou. E eu genuinamente acredito que é por causa do que eu como todas as noites. Agora, deixe-me ser bem claro sobre algo. Eu não estou dizendo que a comida cura a DMAE. Eu não estou dizendo que você pode reverter danos severos na retina com couve-manteiga. O que eu estou dizendo é isso. A pesquisa mostra que nutrientes específicos podem reduzir significativamente seu risco de progressão de degeneração macular seca para DMAE úmida. E a melhor maneira de obter esses nutrientes não é através de suplementos, é através da comida, preparada corretamente, consumida consistentemente. Deixe-me compartilhar algumas das outras pesquisas que me convenceram de que isso não era apenas um acaso, porque o estudo de Harvard não foi uma descoberta isolada. Isso foi replicado várias vezes por vários grupos de pesquisa. O estudo de doenças oculares relacionadas à idade 2, conhecido como Fórmula AREDS 2, é provavelmente o ensaio clínico mais importante já realizado sobre DMAE e nutrição. Foi conduzido pelo Instituto Nacional do Olho. Mais de 4.000 participantes, acompanhados por 5 anos. O objetivo era determinar se nutrientes específicos poderiam retardar a progressão da DMAE, uma das principais descobertas. As pessoas que tomaram suplementos de luteína e zeaxantina tiveram uma redução de 18% na progressão para DMAE avançada. E quando os pesquisadores analisaram especificamente o risco de desenvolver DMAE neovascular, a forma úmida, a redução foi ainda mais dramática. Risco 22% menor. Agora, 18% e 22% podem não parecer tão impressionantes quanto 46% do estudo de Harvard. Mas lembre-se, os participantes da Fórmula AREDS 2 estavam tomando suplementos isolados, não fontes de alimentos integrais com biodisponibilidade superior. E eles ainda viram proteção significativa. Imagine o que acontece quando você combina a densidade de nutrientes da couve-manteiga com a taxa de absorção superior dos alimentos integrais. Você não está apenas obtendo luteína. Você está obtendo zeaxantina, vitamina K, folato, fibra, dúzias de outros fitonutrientes que funcionam sinergicamente e seu corpo está realmente absorvendo-os em vez de excretá-los. Há outro estudo que eu quero mencionar, publicado em janeiro de 2025 no jornal Ophthalmology.
Os pesquisadores analisaram especificamente se a suplementação de luteína e zeaxantina poderia retardar a progressão da atrofia geográfica, que é a forma de estágio tardio da degeneração macular seca. Eles descobriram que, em olhos com atrofia geográfica não central, a suplementação de luteína e zeaxantina retardou significativamente a taxa na qual a atrofia se expandiu em direção à fóvea. A taxa de progressão foi de 80,1 micrômetros por ano no grupo da luteína e zeaxantina, comparado a 114,4 micrômetros por ano no grupo de controle. Isso representa uma redução de 30% na velocidade em que a degeneração macular seca se espalha para a parte mais crítica da sua visão. E, novamente, isso foi com suplementos, não com fontes alimentares integrais otimizadas. O que esses estudos nos dizem é que a luteína e a zeaxantina não são apenas teoricamente protetoras. Elas foram comprovadas em ensaios clínicos de grande escala para desacelerar a progressão da DMAE, para reduzir o risco de conversão para a DMAE úmida e para proteger a fóvea, mesmo em pessoas que já têm DMAE seca avançada. A questão não é se esses nutrientes funcionam. A questão é como colocar o suficiente deles na sua mácula, onde eles precisam estar. E isso me traz de volta ao meu ritual noturno. Uma xícara de couve-manteiga cozida, 2 colheres de sopa de azeite extra virgem, alho para dar sabor e benefícios anti-inflamatórios adicionais. Consumido cerca de 2 horas antes de dormir. Por que antes de dormir? Porque há pesquisas emergentes sugerindo que o reparo e a regeneração da retina acontecem principalmente durante o sono. Seu olho tem seu próprio ritmo circadiano. Durante o dia, seus fotorreceptores são constantemente bombardeados por luz. Eles acumulam danos. À noite, durante o sono profundo, os mecanismos de reparo entram em ação. Proteínas danificadas são eliminadas. Novas proteínas são sintetizadas. Membranas celulares são reforçadas. Se você consumir alimentos ricos em luteína à noite, esses nutrientes estarão circulando na sua corrente sanguínea durante a janela em que sua retina está mais ativamente se reparando. É como entregar materiais de construção em um canteiro de obras, bem na hora em que os trabalhadores aparecem. Agora, deixe-me abordar algo importante. Talvez você não goste de couve-manteiga. Talvez você nunca a tenha cozinhado. Talvez a ideia de comer verduras todas as noites pareça insuportável. Eu entendo. Então deixe-me dar algumas alternativas e variações que ainda funcionam. A couve crespa é excelente. Ela tem cerca de 39 miligramas de luteína por xícara cozida. Não é tão alta quanto a couve-manteiga, mas ainda é substancial. O espinafre é outra opção. 12 miligramas por xícara cozida. Você precisaria comer mais volume, mas tem um sabor mais suave. Folhas de nabo, folhas de mostarda, acelga. Todos esses são ricos em luteína e zeaxantina. A chave é cozinhá-los, comê-los com gordura e comê-los consistentemente. Você pode refogá-los. Você pode cozinhá-los no vapor e regar com azeite. Você pode adicioná-los a sopas. Você pode misturá-los em vitaminas com abacate como fonte de gordura. O método de preparo é flexível. O que importa é que você quebre as paredes celulares através do cozimento e forneça gordura para a absorção. Algumas pessoas me perguntam sobre vitaminas verdes cruas. Eu tentei essas inicialmente. Elas não funcionaram para mim. A luteína em verduras cruas está trancada dentro de paredes celulares duras. Seu sistema digestivo não consegue quebrar essas paredes de forma eficiente. O cozimento faz esse trabalho para você. Então, se você vai fazer vitaminas, cozinhe as verduras levemente no vapor primeiro.
Em seguida, misture-as com uma fonte de gordura, como metade de um abacate ou uma colher de sopa de manteiga de amêndoas. Mas, honestamente, descobri que as verduras refogadas simples são as mais fáceis. 10 minutos do início ao fim, limpeza mínima. E elas realmente têm um gosto bom quando você as tempera adequadamente. Deixe-me dar meu protocolo exato. É isso que funcionou para mim. É isso que eu recomendo que você tente por pelo menos 12 semanas, antes de decidir se está ajudando. Todas as noites, por volta das 7 ou 8 da noite, eu preparo uma xícara de couve-manteiga cozida. Eu as compro frescas no sacolão ou quitanda. Às vezes, eu as compro pré-lavadas e picadas para economizar tempo. Eu aqueço 2 colheres de sopa de azeite extra virgem em uma panela em fogo médio. Eu adiciono 3 dentes de alho picados. Eu deixo o alho cozinhar por cerca de 30 segundos, até ficar perfumado. Então, eu adiciono a couve-manteiga, eu as mexo para cobri-las com o azeite e o alho. Eu adiciono uma pitada de sal marinho e alguns flocos de pimenta vermelha se eu quiser um pouco de picância. Eu as cozinho por cerca de 5 a 7 minutos, até ficarem macias, mas não moles demais. Então eu espremo metade de um limão por cima. Pronto. Todo o processo leva 10 minutos. O custo é de cerca de 2 a 3 dólares por porção. Compare isso com os suplementos Areds, que custam de 60 a 80 dólares por mês, e não funcionam tão bem. Eu como isso todas as noites, sem exceções. Mesmo quando estou viajando, eu dou um jeito. Eu peço uma porção de verduras refogadas em um restaurante. Eu peço azeite extra à parte. Tornou-se tão automático quanto escovar os dentes. Dentro de 2 semanas, notei que meus olhos pareciam menos tensos. Ler era ligeiramente mais fácil. Dentro de 4 semanas, notei que conseguia ver placas de rua de um pouco mais longe. Dentro de 8 semanas, meu exame de tomografia de coerência óptica mostrou melhora mensurável. Dentro de 6 meses, meu oftalmologista estava contando aos outros pacientes sobre meu caso. Agora, eu quero abordar a questão principal. E se você já tiver DMAI úmida? E se você já estiver recebendo injeções? Isso ainda ajuda? A resposta é sim, mas com uma ressalva importante. Se você tem DMAI úmida, você deve continuar seu tratamento médico. Não pare suas injeções. Não falte a consultas. A DMAI úmida é agressiva. Ela requer tratamento agressivo. Mas adicionar alimentos ricos em luteína pode complementar seu tratamento médico. Há evidências de que pessoas que consomem maiores quantidades de luteína e zeaxantina respondem melhor às injeções anti-VEGF. O fluido é reabsorvido mais rápido. Elas mantêm a visão melhor entre as injeções. Alguns pacientes conseguem estender o tempo entre as injeções, de a cada 6 semanas para a cada 8 ou 10 semanas. Minha amiga Ana, aquela que mencionei no começo, começou a comer verduras cozidas depois de ver meus resultados. Ela tem DMAI úmida em ambos os olhos. Ela ainda recebe suas injeções a cada 8 semanas. Mas seu oftalmologista recentemente lhe disse que sua mácula parece mais estável do que esteve em anos. O acúmulo de líquido entre as injeções é menor. Ela está mantendo a visão melhor. Ela me disse que isso lhe dá esperança, não uma falsa esperança de que ela será curada, mas uma esperança realista de que ela pode manter a visão funcional por mais tempo, que talvez ela possa reduzir a frequência das injeções eventualmente, que sua DMAI não precisa ser essa marcha implacável em direção à cegueira. E é isso que eu quero que você leve disso.
Esperança, esperança realista, baseada em evidências de que você tem mais controle sobre a progressão da sua DMAE do que você imagina. Agora, antes de eu te dar o protocolo completo passo a passo, eu quero dizer algo. A informação que você acabou de receber pode genuinamente mudar a trajetória da sua saúde visual. Um estudo de Harvard que a maioria das pessoas nunca ouve falar. O segredo da biodisponibilidade que torna os alimentos integrais muito superiores aos suplementos. O alimento exato e o método de preparo que maximiza a absorção de luteína. A estratégia de tempo que sincroniza com seu ciclo de reparo da retina. Essa informação não é algo que se compartilha em uma consulta comum no consultório do oftalmologista. Levei meses de pesquisa para juntar todas as peças. E está funcionando. Não só para mim, mas para outros que também experimentaram. Se este vídeo te deu esperança, se te ofereceu um plano de ação concreto, se potencialmente te salvou de anos de injeções ou milhares de reais em custos médicos, eu quero te pedir que considere clicar no botão Super Obrigado aqui embaixo. Não porque eu preciso do dinheiro, mas porque isso diz ao YouTube que esse tipo de conteúdo importa, que as pessoas querem informações reais, baseadas na ciência, sobre intervenções naturais que funcionam. Cada super obrigado ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que estão sentadas no consultório do seu oftalmologista, ouvindo que não há nada que possam fazer além de esperar. Pessoas que merecem saber que têm opções, que o que elas comem faz diferença, que elas podem agir hoje. Então, se isso ressoou com você, se você planeja experimentar este protocolo, considere apoiar este canal com um super obrigado. Isso faz uma diferença real em quantas pessoas verão esta mensagem. Agora, deixe-me te dar o protocolo completo, passo a passo. Tudo o que você precisa saber para implementar isso começando hoje à noite. Primeiro passo: escolha seus vegetais verdes escuros. A couve-manteiga é ótima, porque tem o maior teor de luteína, 63 mg por xícara cozida. Mas o cale, folhas de nabo, mostarda e espinafre também funcionam. Compre-os frescos ou congelados. Orgânicos, se possível, mas não obrigatório. Variedades pré-lavadas e picadas são boas e economizam tempo. Segundo passo: cozinhe-os. Você deve cozinhar seus vegetais verdes escuros. Cozinhar quebra as paredes das células e libera a luteína. Cozinhar no vapor, refogar ou adicionar à sopa. Tudo funciona. Não os coma crus. Vegetais verdes escuros crus têm baixa biodisponibilidade de luteína. Terceiro passo: adicione gordura saudável. Isso é indispensável. A luteína é solúvel em gordura. Sem gordura, ela não será absorvida. Use azeite extra virgem. 2 colheres de sopa por xícara de vegetais verdes escuros. Você também pode usar óleo de abacate ou adicionar fatias de abacate aos seus vegetais verdes escuros, ou comê-los com peixes gordurosos como salmão. Quarto passo: melhore com alho. O alho contém compostos de enxofre que demonstraram reduzir a inflamação no tecido da retina. 3 dentes de alho fresco picado por porção, cozidos brevemente no óleo antes de adicionar os vegetais verdes escuros. Quinto passo: o tempo importa. Coma seus vegetais verdes escuros à noite, idealmente 2 horas antes de dormir. Isso garante que os nutrientes estejam circulando durante sua janela de reparo da retina durante a noite. Evite comê-los no café da manhã ou almoço. O tempo faz a diferença. Sexto passo: seja consistente. Isso não é algo que você faz de vez em quando. Você precisa comer vegetais verdes escuros ricos em luteína todos os dias, ou, no mínimo, 5 dias por semana.
Sua densidade de pigmento macular aumenta gradualmente ao longo de semanas e meses. Inconsistência significa que você nunca atinge níveis terapêuticos. 7º passo. Acompanhe seu progresso. Faça um exame de tomografia de coerência óptica de linha de base antes de começar. Em seguida, acompanhe a cada 8 a 12 semanas. Peça ao seu oftalmologista para mostrar as tomografias. Procure por estabilização ou redução no tamanho das drusas. Meça sua acuidade visual. Acompanhe se você está mantendo, melhorando ou progredindo. 8º passo. Evite o que prejudica isso. Não fume. Fumar destrói a luteína e a zeaxantina mais rápido do que você pode repô-las. Controle seu açúcar no sangue se você for diabético. A glicose alta acelera a progressão da degeneração macular seca. Proteja seus olhos da luz UV. Use óculos de sol ao ar livre. Limite a exposição à luz azul das telas, especialmente à noite. 9º passo. Considere nutrientes complementares. Embora a couve-manteiga seja a base, adicionar peixes ricos em ômega 3 2 a 3 vezes por semana pode trazer benefícios adicionais. Salmão selvagem, sardinhas, cavala. Estes fornecem DHA que se acumula no tecido da retina. Alguns estudos mostram benefícios, outros não, mas não há dano e potencial vantagem. 10º passo. Dê tempo ao tempo. Não espere milagres da noite para o dia. A degeneração macular, relacionada à idade, se desenvolve ao longo de anos. Estabilizar ou reverter esse processo leva meses. Comprometa-se com 12 semanas, no mínimo, antes de avaliar se isso está funcionando. A maioria das pessoas nota melhorias subjetivas por volta da 4ª à 6ª semana. Melhorias objetivas em exames por volta da 8ª à 12ª semana. Esse é o protocolo, simples, acessível, baseado em evidências. E o mais importante, funciona. Deixe-me compartilhar mais uma história. Minha vizinha, Bernadette, tem 74 anos. Ela foi diagnosticada com degeneração macular seca intermediária há 3 anos. O oftalmologista dela disse a ela a mesma coisa que o meu me disse. Observe e espere. Alto risco de progressão para DMAI úmida. Bernadette acompanhou minha experiência. Ela começou o protocolo da couve-manteiga cerca de 6 meses depois de mim. Ela estava mais avançada do que eu. Drusas maiores. Acuidade visual menor. 20/80 no melhor olho dela. Ela se comprometeu com isso. Todas as noites. Uma xícara de couve-manteiga refogada com azeite e alho, sem exceções. Em seu acompanhamento de 12 semanas, o oftalmologista dela disse que suas drusas não haviam crescido. Em seu acompanhamento de 6 meses, ele disse que algumas das drusas menores pareciam estar sendo reabsorvidas. Em seu acompanhamento de 1 ano, sua acuidade visual havia melhorado de 20/80 para 20/60. Não é dramático, mas um movimento na direção certa, em um estágio onde a maioria das pessoas só se move na direção errada. Bernadette me disse algo que eu nunca vou esquecer. Ela disse: eu passei 3 anos me sentindo desamparada, vendo minha visão escorregar lentamente, sabendo que a DMAI úmida provavelmente estava chegando e que não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso. Agora eu sinto que tenho algum controle, estou fazendo algo todos os dias que é comprovado que ajuda e está funcionando. Essa sensação de agência, de não ser uma vítima passiva, isso é quase tão valioso quanto a melhora na visão. É isso que eu quero para você. Não apenas uma visão melhor, mas o conhecimento de que você tem poder, que suas escolhas diárias importam, que você não está desamparado. Então aqui está o que eu quero que você faça. Depois que terminar de assistir a este vídeo, vá para a seção de comentários
Eu quero saber se você tem degeneração macular seca agora. Se você tiver, escreva a palavra esperança. Apenas essa palavra. Eu quero ver quantos de nós estão por aí, quantas pessoas vão experimentar este protocolo, quantas pessoas vão assumir o controle, em vez de apenas esperar pelo inevitável. Escreva esperança nos comentários se você vai experimentar isso. Se você vai dar à sua mácula os nutrientes que ela desesperadamente precisa. Se você vai lutar pela sua visão, em vez de se render às estatísticas. E se você já está comendo vegetais de folhas verdes escuras. E viu estabilização ou melhora na sua degeneração macular relacionada à idade. Compartilhe sua história. Conte-nos o que aconteceu. Quanto tempo levou? O que seu oftalmologista disse. Sua experiência pode ser o incentivo que alguém precisa para começar. Isso não é sobre mim. Isso é sobre construir uma comunidade de pessoas que se recusam a aceitar que a progressão da degeneração macular relacionada à idade é inevitável, que entendem que o alimento é remédio, que estão dispostas a fazer algo simples, todos os dias, para proteger o dom da visão, uma xícara de couve-manteiga cozida, 2 colheres de sopa de azeite, 3 dentes de alho, 10 minutos do seu tempo, todas as noites. É isso que separa você de uma redução de 46% no risco de progressão para DMI úmida. É o que está entre você e potencialmente anos de visão preservada. É o que te separa de manter sua independência até os 80 e 90 anos. A escolha é sua, mas agora você tem a informação, tem a ciência, tem o protocolo, tem a esperança. Então, vá fazer acontecer. Este conteúdo é educativo e não substitui o aconselhamento médico profissional. Não interrompa ou altere nenhum tratamento sem consultar seu oftalmologista. A degeneração macular seca e a DMAE úmida exigem monitoramento médico contínuo. A abordagem nutricional discutida aqui destina-se a complementar e não a substituir os cuidados médicos padrão. Sempre consulte seu profissional de saúde ocular antes de fazer mudanças dietéticas significativas. Especialmente se você tiver problemas de saúde pré-existentes ou tomar medicamentos.